Olá, neste vídeo vamos relacionar a teoria da tectónica de placas com a sismicidade em Portugal e no mundo, o risco sísmico dessas regiões e a prevenção sísmica. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Sabem quais foram os maiores sismos de sempre? Segundo esta fonte, estes foram considerados os 10 maiores sismos de sempre, tendo o sismo de 1755 ocupado o nono lugar da lista. Aqui neste mapa estão representados os sismos com magnitude igual ou superior a 7 que ocorreram no mundo entre 1900 e 2013. As diferentes cores evidenciam a profundidade a que os sismos tiveram origem, sendo que a vermelho se encontram os sismos superficiais, ocorreram entre a superfície e os 70 km de profundidade, a verde os intermédios, ocorreram entre os 70 e os 300 km de profundidade, e a azul os sismos mais profundos que ocorreram a profundidades superiores a 300 km. Ao observar este mapa, torna-se evidente que existe uma relação entre a sismicidade e os limites das placas tectónicas. Assim sendo, podemos classificar os sismos em sismos interplacas e intraplacas. Os sismos interplacas estão associados aos limites das placas tectónicas e resultam da acumulação de tensões nas fronteiras das placas devido ao seu movimento relativo. Cerca de 95% da sismicidade que ocorre na Terra verifica-se na fronteira entre as placas tectónicas. Os sismos intraplacas estão associados a falhas ativas que se localizam no interior das placas tectónicas e, ao sofrerem novos deslocamentos, libertam energia, originando novos sismos. Qual é o risco sísmico em Portugal? Vendo então a localização de Portugal, Portugal é um país de risco sísmico moderado. Portugal continental situa-se na placa euroasiática, delimitada a sul com a placa africana e a oeste com a placa norte-americana, onde se encontra a dorsal médio-atlântica associada ao Rift. Este enquadramento tectónico conduz à existência de muitas falhas ativas em Portugal continental e que provocam sismicidade, como podemos ver aqui neste mapa. Podemos ver então que o risco sísmico em Portugal continental é mais alto a sudoeste do que a norte do país, obviamente tendo em conta os limites das placas tectónicas. O arquipélago dos Açores enquadra-se na junção das três placas tectónicas, designando-se a junção tripla dos Açores. A microplaca resultante, o platô dos Açores, é delimitada pelo Rift Médio-Atlântico a oeste, pelo Rift da Terceira a nordeste e pela falha Açores-Gibraltar a sul, sendo por isso uma zona de frequente sismicidade. Vamos ver agora algumas ações de prevenção de risco sísmico. A mais importante é a educação das populações sobre o que fazer em caso de sismo. Neste esquema, retirado do site A Terra Treme, encontra-se de forma bastante resumida o que se deve fazer. Então, primeiro passo, devemos identificar e corrigir os riscos da nossa casa. Organizar um plano familiar de emergência, nomeadamente todos saberem o que fazer em caso de sismo, e preparar um kit de emergência com alimentos não perecíveis, água, pilhas, algum material de primeiros socorros, uma lanterna a pilhas, etc. Identificar e corrigir os pontos fracos do edifício onde moramos, ou onde trabalhamos, e aqui o mais importante, o que fazer se ocorrer um sismo. E estes são os 3 gestos que nós devemos fazer: baixar, proteger e aguardar. Em caso de ocorrer um sismo, é isto que nós temos que fazer: baixar-nos para nos protegermos de coisas que nos possam atingir e aguardar que o sismo passe. Após a ocorrência do sismo, devemos cuidar de nós e, em seguida, se estivermos em segurança, ajudar outros que possam precisar. Por fim, é muito importante estar atento às indicações das autoridades, porque se ocorrer um sismo muito grave, teremos que depois saber quais as indicações, para onde é que nos devemos dirigir e o apoio que as autoridades, que a Proteção Civil possa dar à população. As construções antissísmicas são também estratégias que pretendem minimizar o risco geológico associado à atividade sísmica.
Devido ao sismo de 1755, foi elaborado o primeiro regulamento de construção antissísmica do mundo. Atualmente, a tecnologia mais eficaz para proteger um edifício de fortes movimentos do solo é o isolamento de base ou suspensão no alicerce. Este isolamento é feito com amortecedores ou rolamentos, o que permite amortecer as vibrações sem danificar o edifício. As paredes com amortecedores na diagonal e um sistema de contrapeso instalado no topo de edifícios mais altos são outras medidas que tornam os edifícios mais capazes de resistir aos eventos sísmicos e de garantirem a segurança das populações. Ficou percebido? Espero que sim.